Glória a Deus. Glory to God. Aleluia. Glória a Deus. Glory to God. Aleluia. Glória a Deus. Glory to God. Nessa manhã nós honramos a memória desse homem, This morning we honor the memory of this man, apóstolo Paulo Tércio. Apostle Paulo Tércio. Tenho certeza que aqueles que receberam alguma ministração vinda do coração dele I'm certain that anyone that received a ministration or ministering from his heart, foram abençoados. they were blessed. Todas as vezes que ele esteve na Life Point, Every time he was here at Life Point, nós recebíamos algo novo. we received something new. Recebíamos o encorajamento, We received encouragement. recebíamos força We received strength para continuar. to continue. Alguns momentos nós queríamos até desistir, At some moments we wanted to give up, mas ele disse: Deus plantou vocês nessa nação. but he said, God planted you in this nation. Os céus recebeu um filho, Heavens received a son, e o legado e a herança que ele nos deixa and the legacy and the inheritance that he leaves for us continuarão de geração em geração. will continue from generation to generation. Talvez alguns sonhos Maybe some dreams que ele sonhou, that he dreamed, ele não viveu. he did not live it, Mas os filhos, but his children, os netos, his grandchildren, os discípulos the disciples que ficaram, who stayed, viverão will live cada sonho each dream que o apóstolo Paulo Tércio sonhou. the Apostle Paulo Tércio E dreamed nessa of. manhã eu quero compartilhar uma palavra com você. And this morning I want to share a word with you. Você também que está em casa nos acompanhando. Also, if you're at home following with us, Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus, may this morning, may the Holy Spirit of God, que nos consola, who comforts us, que nos fortalece, who strengthens us, possa nos guiar may guide us para entender to understand a vontade soberana de Deus. God's sovereign will. O apóstolo Paulo Tércio, falei com ele há 2 semanas. Apostle Paulo Tércio, I spoke to him 2 weeks ago. No dia 8 de setembro, ele começou a sentir a febre, On September 8th, he's starting experiencing some fever. começou a sentir um pouco de falta de ar, He had some difficulty breathing. e ele foi ao médico. He went to the doctor E foi diagnosticado com o and Covid-19. he was diagnosed with COVID-19. E no dia 10 ele foi hospitalizado. And on the 10th, he was hospitalized. 2 dias depois dele ser diagnosticado com o Covid-19. 2 days after being diagnosed with COVID-19, Ele tomou todas as medidas que se fazem necessárias, he took all the precautionary measures that were necessary, como todos nós temos feito. as we are all doing. Também ficou por muito tempo com o prédio fechado sem ter cultos presenciais. He was for a long time with the building closed without having services in the building. Quando retornou, When he returned, cumpriu com todas as regras que o Ministério da Saúde he exige. fulfilled with all the rules from the health ministry. Mas ele também entendia que ele tinha uma missão. But I understand he had a mission. Por maior que seja a precaução que nós possamos tomar, As much as there are precautions that we need to take, aqueles que estão em frente da batalha, those who are in front of the battle talvez são os primeiros a tombarem. might be the first to fall. Mas nós entendemos que aprove ao Senhor recolhê-lo. But we understand it was God's will to take him E ele back. voltou para casa, And he went back home, de onde ele veio. where he came from. No dia 10 de setembro ele foi hospitalizado. On September 10th, he was hospitalized. E no dia 16 de setembro ele foi para a UTI And on 16th of September, he went to the por causa de ICU uma pneumonia. because of a pneumonia. E desse dia 16 de setembro, And from September 16, ele começou a melhorar. he started having Os improvements. boletins médicos diziam que ele sairia nesse fim de semana que passou. The summaries from the doctor stated that he was going to leave this past weekend. Mas uma bactéria entrou no sangue dele
But he acquired a bacteria in his bloodstream. Nós sabemos como são os hospitais. We know how the hospitals are. Na verdade, essa bactéria não foi combatida In truth, this bacteria was not fought e ele against. veio a óbito nessa última sexta-feira, dia 25. And he came to pass on this last Friday on the 25th. A última vez que eu falei com ele, The last time I spoke to him. estava programando a vinda dele, que seria essa próxima semana, ele estaria aqui na Life Point. We were scheduling his coming, which was going to be this next coming A week. passagem já estava comprada, His flight ticket was purchased. estávamos esperando apenas uma notificação de que os voos estariam liberados. We were just waiting for a notification that the flights were allowed to come in. Mas ele voou para outro lugar. But he flew to another place. E nessa manhã eu quero honrar a memória desse homem. And this morning I want to honor the memory of Eu this quero man. compartilhar uma palavra com você. And I want to share a word with you. Viver por um propósito. To live for purpose. Viver por um propósito. To live for purpose. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, I want to invite you to open up your Bibles with me in the book of John, capítulo 11, chapter 11, versos 25 e 26. verse 25 and 26. Evangelho de João, capítulo The 11, Gospel of John, chapter 11, versos 25 e 26. verses 25 and 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aqui nós estamos diante de um diálogo de Jesus Here we are before a dialogue of Jesus com uma mulher chamada Marta. with a woman named Martha. Marta era irmã de um homem chamado Lázaro, Martha was a sister of someone named Lazarus, de quem Jesus era amigo. of whom Jesus was a friend E of. o amigo Lázaro de Jesus morreu. And Jesus' friend named Lazarus died. Mas Jesus chegou um pouco atrasado quando ele estava doente. But Jesus arrived a little bit late when he was sick. O nosso atraso não significa Our delay does not mean o atraso na terra, a delay on the earth. não significa atraso nos céus. Does not mean a delay in heaven. Deus, ele é um Deus que vive na eternidade. God is a God who lives in eternity. Ele vive num tempo kairos He lives in a e time não num called tempo Kairos cronos, and not Chronos. cronologia, Chronology, cronômetro, chronometer, que é o nosso tempo. which is our Aquilo que às time. vezes nós entendemos estar demorando, What we think sometimes that's taking too long, para Deus é normal. for God it's normal. Lázaro havia morrido. Lazarus had died. E a irmã dele, chamada Marta, And his sister named Martha, ela disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. she said, if you were here, my brother would not have died. Eu quero dizer para você que mesmo com Jesus presente na nossa vida, nós vamos morrer. I want to say to you that even having God in our life present, we will die. O fato de eu e você The fact that you and I sermos filhos de Deus are children of God não nos livra da morte. does not free us from death. E Marta questiona Jesus. And Martha questions Jesus. E ele diz para Marta: And he said to Martha, olha, Marta, eu sou look, Martha, a I am ressurreição the e a resurrection vida. and life. Aquele que crê em mim, Those who believe in ainda me, que morra, even if they die, viverá. they will live. Não morrerá eternamente. They will never die. Há um tempo atrás eu assistia um seriado. Some time ago, I was watching a series, a TV E ele series. contava a história de um matador em série. And it was telling the story of a serial killer. E quando esse homem foi preso, And when this man was imprisoned, as autoridades estavam questionando the authorities were questioning a razão pela qual ele matava pessoas. the reason for why he killed people. E ele disse para as autoridades: And he said to the authorities, que diferença faz what difference does it make uma pessoa a menos na terra? to have one person less on earth? Que diferença faz What difference does it make uma pessoa a menos to have
na terra. One person less Uma on pessoa a earth. menos na terra faz muita diferença. A person less on the earth makes a lot of Deus não difference. te enviou à terra por acaso. God didn't send you to the earth by chance. Deus, Ele te criou com um propósito. God has created you with a Ele te purpose. carregou de uma missão. He has carried you for mission. E a nossa agenda tem que estar centrada naquilo que Deus tem para nós. And our agenda needs to be centered to what God has for us. É por isso que nós precisamos parar de perder o nosso tempo. That's why we need to stop wasting our Porque time. cada dia que você deixa de viver aquilo que Deus estabeleceu, Because each day that you don't live what God has established, você está impedindo de que um legado ou uma herança fique na terra. you're stopping a legacy or an inheritance to stay on the earth. Que diferença faz uma pessoa a menos na terra? What difference does it make to have one person less on E the eu quero te earth? fazer uma pergunta. And I want to ask you a question. Se você não existisse, If you didn't exist, que falta você faria? how would you be missed? Se você não existisse, que falta você faria? If you didn't exist, how would you be missed? Eu tenho aprendido que na vida, I have been learning that in life. o que importa não é morrer velho, What matters is not to die old, mas morrer vazio. but to die empty. Você não pode levar para o túmulo You cannot take to the aquilo tomb que Deus confiou a você. that which God has entrusted to you. Jesus, ele morreu com 33 anos. Jesus died at 33 years old. Ele não morreu velho. He didn't die old. Ele morreu cumprindo o propósito He dele. died fulfilling his purpose. Mais importante do que estar preocupado com quantos anos de vida nós vamos viver na terra, More important than what it is to be concerned about how many years we're going to live on the earth é estar preocupado se nós estamos vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva. is to be concerned if we're living that which God wants us to live. Eu tive a oportunidade de conviver com o apóstolo Paulo Tércio esses últimos 10 anos. I had the opportunity to live alongside Apostle Paulo Tércio during these last 10 years. E ele tinha uma agenda And he had an agenda que incluía Deus, that included God, a família family, e o ministério. and the ministry. Simples assim nesta ordem. Just simple like this in this order. Deus, God, a família family, e o ministério. and ministry. O apóstolo Paulo Tércio nunca esteve preocupado com agendas. Apostle Paulo Tércio was never concerned about agenda. Ele nunca esteve preocupado em pregar em conferências ou congressos. He was never concerned about preaching in conferences. Na verdade, às vezes ele abria mãos de grandes eventos no Brasil In truth, sometimes he would not go to some big events in para cumprir Brazil uma agenda de reino aqui na Life Point. in order to fulfill an agenda of the kingdom here at Life Point. Eu tive a alegria de conviver de perto com esse homem. I had the joy to live next to this man. Eu e a minha família My family and fomos I muito abençoados. were greatly blessed. Eu lembro-me que há 5 anos atrás, quando a minha filha Betânia, I remember about 5 years ago when my daughter Betania, ela e o noivo Júnior decidiram casar. she and her groom Junior decided to get married. Or her fiancé. Eu queria estar muito presente nesse casamento. And I wanted to be very present in the wedding. E eu naquele dia decidi não ser o pastor da Betânia. And I on that day decided not to be Betania's pastor. Naquele dia eu decidi ser o pai da Betânia. That day I decided to be Betania's father. Porque a família é mais importante do que o meu ministério. Because the family is more important than my ministry. E eu convidei para estar fazendo a cerimônia do casamento. And I invited to do the ceremony of the wedding. E ele ministrou o casamento abençoando a vida da minha filha e do meu genro. And he ministered in the wedding, blessing the life of my daughter and my son-in-law. A morte, ela faz parte da vida. Death is part of life. O que nós chamamos de morte What we call é death, apenas uma separação it's only a separation do nosso espírito do corpo. of our spirit from the body. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26, Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 15 verse 26. ele diz que o nosso último inimigo a ser vencido It says that our last enemy to be conquered over é a is morte. death.
E nós convivemos com esse inimigo todos os dias. And we live with this enemy every day. E às vezes nós não percebemos And sometimes we don't notice os grandes livramentos que Deus nos proporciona. the deliverances that God gives to us. Porque existe uma missão, Because there is a mission. existe um propósito que você precisa cumprir. There is a purpose that you need to fulfill. Eu quero falar sobre 3 coisas que nós ganhamos I want to speak about 3 things that we gain na morte. through death. Pastor, mas nós ganhamos alguma coisa quando nós morremos? But pastor, we gain something when we die. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus said, I am the resurrection and the Aquele que life. crê em mim, Those who believe in ainda me, que morra, even if they die, viverá. they will continue living. E quem crê em mim, And those who believe in me não morrerá eternamente. will not die eternally. 3 coisas que nós ganhamos na morte. 3 things we gain through death. A primeira, The first of them, nós ganhamos um corpo melhor. we gain a better body. Eu sei que você está preocupado I know that you're concerned com o seu corpo. with your body. E está correto. And you're right to do Pessoas so. fazem cirurgias, People do surgeries. pessoas querem emagrecer, People want to lose weight. pessoas aplicam botox. People apply Botox. E não é errado. And it's not wrong. Afinal de contas, se você precisa preservar After all, you need to preserve a sua saúde, your health, o seu corpo. your body. Porque muitas vezes nós somos julgados pelo corpo que temos Because many times we're judged by the e body não that we pelo have espírito que habita dentro and not desse by the corpo. spirit that inhabits inside of this body. Mas eu quero dizer para você que quando nós morremos, But I want to say to you that when we die, nós ganhamos um corpo melhor, we earn a better body, um corpo glorificado, a glorified body, um corpo que é imortal. a body that is O immortal. pecado ele limitou a validade do nosso corpo. Sin has limited the expiration of our body. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Ecclesiastes chapter 12 verse 7 Diz: o pó volte à terra de onde veio, says the dust will go back to the earth where it e o came espírito from, volte a Deus que o deu. and the spirit returns to God who has given it to them. Nós temos um espírito We have a spirit, que habitamos num corpo and we inhabit in a body que é feito de terra. which is created from dust. Mas eu e você gostamos de cuidar bem desse pedaço de terra. And you and I like to take good care of this piece of dust. Investimos recursos financeiros Invest financial resources para estarmos com um corpo saudável. in order to have a healthy body. Mas quando nós morrermos, But when we die, nós vamos ganhar um corpo we're going melhor. to gain a better body. Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre a ressurreição dos mortos. See what Apostle Paul says about the resurrection of the dead. 1 Coríntios 15, 1 Corinthians chapter 15, versos 19 a 22. from verse 19 to 22. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Eu quero dizer para você nessa manhã, I want to say to you this morning que apesar do nosso luto, that although we are in mourning, apesar da tristeza que envolve o nosso coração, although there is a sadness that surrounds quando our nós hearts, perdemos alguém que nós amamos, when we lose someone that we love, o dia que nós morrermos, nós vamos ganhar um corpo melhor. the day that we die, we're going to gain a better body. E não importa And it doesn't o matter quanto você invista how much you invest no seu corpo. in your body. Eu até lembro que recentemente o apóstolo ele fez um implante de cabelo. I even remember that recently the apostle did some hair implants. Vocês viram algumas fotos, estava um pouco calvo. You saw some pictures and he was, missing some hair. Normal It's normal investirmos to invest no nosso corpo. in our body. Mas eu tenho certeza But I am que certain no lugar que ele está agora, that at the place where he is now, ele já está com um corpo glorificado. he already has a E um glorified corpo body. que não vai precisar mais de implante capilar. And a body that will no longer Um need corpo que ele não hair vai precisar mais se implants. preocupar A body he will no longer need to com uma worry dieta alimentar. about a diet,
Por isso que é importante nós vivermos That's why it's important for us to live intensamente with intensity aquilo que Deus estabeleceu para nós na terra. that which God has established for us Porque na on the ressurreição, earth. Because in Nós resurrection, ganhamos um corpo melhor, we gain a better body, um corpo que nunca pode envelhecer, a body that will never grow old, corpo que não vai adoecer, a body that will never get sick, corpo que não vai sofrer dores a body that will never suffer e corpo pain, que nunca vai morrer. a body that will never die. A segunda coisa que nós ganhamos The second thing we gain quando nós morremos, when we die, ou quando você morrer, or when you die, segunda coisa que você vai ganhar the second thing that you will gain é uma casa is a house melhor. that is improved. Não importa o quão bonita seja a sua It casa. doesn't matter how beautiful your house is. Ela nunca pode se comparar à mansão que Deus estabeleceu na Nova It Jerusalém. can never compare to the mansion that God has established in the New Jerusalem. Pagamos caro para morar de aluguel. We pay a lot of money to live by rent. Pagamos caro numa prestação de uma casa We própria. pay a lot of money in our own home. Investimos recursos para mobiliar a nossa casa. We invest resources to furnish our home. Passamos uma vida inteira And we spend an entire life investindo na nossa casa aqui na terra. investing in our home here on the earth. Mas de acordo com a promessa de Jesus em João 14, But according to the promise of Jesus in John 14, o Senhor nos preparou uma mansão no céu. the Lord has prepared a mansion for us in heaven. Não importa quão espaçosa It doesn't matter how spacious seja a sua casa aqui na is your terra. home here on the earth. Quando você morrer, When you die, você vai ganhar uma casa you're melhor. gonna have a better A house. nossa herança final não é aqui, Our final inheritance is not here. é no céu. It's in A nossa heaven. recompensa final Our final reward não está aqui, is not here. está no céu. It's in heaven. Por isso que Jesus disse que nós não devemos juntar tesouros na terra, That's why Jesus says that we should not gather treasures on the earth, mas devemos juntar tesouros no céu. but we should gather treasures in heaven. Porque lá a traça e a ferrugem não podem consumir Because there, those treasures cannot be aquilo corrupted. que você acumulou na eternidade. Whatever you gather in eternity. Quando você morrer, você vai ganhar um corpo melhor. When you die, you're going to have a better body. Quando você morrer, você vai ganhar também uma casa melhor. When you die, you're also going to have a better house. Já tem pessoas aqui querendo morrer. There are people here who want to die already. Viva o seu propósito. Live your purpose. Não leve para o túmulo os sonhos e os planos que Deus colocou no seu coração. Don't take to the tomb the dreams that God has placed in your heart. A terceira coisa que nós ganhamos quando morremos The third thing that we gain when we die é um futuro inabalável. is an unshakable future. Nós vamos ganhar um corpo melhor, sim. Yes, we're going to gain a better body. Nós vamos ganhar também uma casa melhor. Yes, we're also going to have Mas a better também vamos house. ganhar um futuro But we inabalável. will also gain an unshakable future. Efésios 1:4 diz que a nossa origem é o céu. Ephesians 1:4 says that our origin is heaven. E o nosso destino também é o céu. And our destiny is also heaven. Esse texto diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. This text says that God has chosen us in it before the foundation of the O world. Salmo 139, versículos 15 e 16 também afirma isso. Psalm 139 verses 15 and 16 also affirms this. Que mesmo antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, That even before you're generated in the womb of your Deus mother, já te conhecia. God already knew E you. Deus já tinha um destino para você. And God already had a destiny for you. O céu será a nossa morada eterna. Heavens will be our eternal É por isso inhabitants. que nós vamos ter um futuro inabalável. And that's why we're going to have an unshakable future. Eu estou falando para pessoas que I'm speaking to people that talvez já passaram por uma grande perda. perhaps have been through a great loss. Talvez uma mãe que faleceu, Perhaps a mother who died, pai que a faleceu, father who died, um filho, a son, um amigo. a friend. Tudo isso nos abala. All of this shake us up. Mas eu quero dizer para você que
nos céus nós não poderemos ser abalados. But I want to say to you that in heaven we cannot be shaken. Apocalipse 21, Revelations 21, versículos de 1 a 4 nos diz verses from 1 to 4 says to us sobre essa morada eterna. about this eternal A inhabitants. visão que João teve The vision that da John nova had Jerusalém. of the new Jerusalem. E ele disse, então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. João, ele teve uma visão desse lugar. John had a vision of this place. Por isso que é importante nós estarmos atentos à vontade de Deus para nós. That's why it's important for us to be alert to God's will for us. Porque cada dia de vida que temos Because each day of life that we have é um dia a menos de vida que temos para viver. is one day of life that we have to live. Cada dia que você vive Each day that you live é um dia a menos que você tem para viver. is one day less to live. Quem está controlando a sua agenda? Who is controlling your schedule? Momentos como esse nos fazem refletir Moments like this make us reflect sobre o que temos feito com o chamado de Deus, about what we're doing with God's calling, com o propósito que Deus estabeleceu para nós. with the purpose that God has established for Esse us. lugar inabalável This unshakable place que nós vamos ganhar that we are going to gain. chama-se céu. It's called heaven. E como João teve essa visão? And how did John have this vision? Ele diz que o céu é conhecido pelo que não existe lá. He says that heaven is known by what does not exist O there. céu é conhecido pelo que não existe lá. Heaven is known by what is not O existent céu there. será a nossa morada eterna. Heaven will be our eternal E nós inhabitants. passamos muitos anos da nossa vida questionando a nossa verdadeira identidade. And we spend so many years of our life questioning our real identity. Mas você precisa entender But you need to understand que o seu propósito ele está vinculado a quem você é. that your purpose is attached to who you are. Você não pode deixar que as pessoas determinem quem você é. You cannot allow for people to determine who you Não are. viva pela opinião das Do pessoas. not live by opinions of others. Tem muita gente perdendo tempo. There are a lot of people wasting time. Enquanto Abraão não deixou Ló, Deus não revelou a promessa para a vida And dele. until Abraham left Lot, God did not reveal the Tem promise he muitas had for pessoas que não him. estão cumprindo o propósito, There are many people who are not fulfilling their porque purpose estão presas a um sistema. because they are imprisoned to a system. Deus te criou para viver algo extraordinário na terra. God has created you to live something extraordinary on earth. E quando eu não vivo aquilo que Deus quer que eu viva, And until I live what God wants me to live, eu estou impedindo I am stopping que a minha geração futura my future generation receba uma herança. to receive an inheritance. Pais morrem e deixam herança. Parents die and they leave an inheritance. Qual a herança que você pretende deixar para as próximas gerações? What is the inheritance that you're planning to leave for the next coming E eu não estou falando generations? de bens, And I'm not talking about goods, que também são importantes. which are also important. Mas que adianta você tentar trabalhar uma vida inteira para acumular tesouros na terra But what's the use to work an entire life to gather treasures on the earth e voltar para casa com tudo aquilo que Deus depositou dentro de você? and go back home with all of that God has deposited in you? Você sabe qual é o lugar mais rico da terra? Do you know what's the wealthiest place on the earth? Um grande pregador chamado pastor Miles Monroe. A great preacher known as Miles Ele dizia que Monroe o lugar mais rico da terra used to say that the wealthiest não place são as on the minas earth de diamante da are África, not the mines of diamonds in Africa. não é a floresta It's amazônica, not the Amazon não forest. são as praias maravilhosas de Cancún. It's not the beautiful beaches of Cancun. O lugar mais rico da terra The wealthiest place on the pode earth estar muito próximo de você might be very near to you. e chama-se cemitério. It's called a cemetery Porque pessoas voltam because people return
com tesouros. with treasures. Pessoas são enterradas People were buried com um livro que não with a escreveu, book they didn't write, com um CD que não gravou, with a CD they didn't record, com uma mensagem que não pregou. with a message they didn't preach. Talvez a cura do câncer já foi enterrada porque aquele que deveria ter a fórmula não viveu esse propósito. Maybe the cure of cancer was already buried because those who had to live out the purpose of the formula died with that. O céu é conhecido pelo que não existe lá. Heaven is known by what does not exist O there. versículo 4 diz que no céu não haverá dor. Verse 4 says that in heaven there will be no pain. A dor ela é consequência do pecado. Pain is a consequence of sin. A dor física, Physical pain. a dor moral, Moral a pain. dor espiritual Spiritual pain. não vão entrar no céu. They will not enter in heaven. No céu não haverá mais sofrimento. In heaven there will be no more suffering. No céu não haverá enfermidades. In heaven there will be no Nos infirmities. céus não haverá cansaço. In heaven there will be no Não haverá tiredness. fadiga. There will be no Não haverá fatigue. depressão. There will be no No céu depression. não haverá traição. In heaven there will be no betrayals. Toda dor que você está sentindo, Every pain that you're feeling, ela não vai entrar com você it will no not céu. enter with you in heaven. Vivemos dores We go through pains que nos aprisionam. that imprison us. Conheço pessoas aprisionadas I know people who are imprisoned por dores causadas na infância, by pains that were caused in their por uma childhood palavra que a feriu. because of a word that wounded Deixa eu them. dizer algo para Let me você. say something to you. Deus está te dando a oportunidade de se livrar dessa dor, God is giving you an opportunity to free yourself from porque this pain. existe um propósito para você viver. Because there is a purpose for you to live. No céu não haverá dor. In heaven there will be no O céu é pain. conhecido pelo que não existe lá. Heaven is known by what does not exist O there. texto também diz que no céu não haverá mais The lágrimas. text also says that in heaven there will be no more tears. Nos céus não haverá mais lágrimas. In heaven there will be no more tears. É necessário chorar. It's needed to cry. É necessário viver o luto das perdas que temos. We need to live the mourning of the losses that we Mas nós go não through. podemos viver uma vida inteira chorando. But we cannot live an entire life weeping. Não haverá choro nas ruas da Nova There will be no Jerusalém. weeping in the streets of Jerusalem. Este mundo ele é um vale de lágrimas. This road is a valley of tears. Muitas vezes nós alagamos a nossa cama Many times we flood our bed com as nossas lágrimas. with our tears. Choramos pelos nossos filhos, We cry because of our children. choramos pela nossa família, We cry for our family. choramos pela nossa We igreja, cry for our church. choramos pelas pessoas que nós amamos. We cry for the people that we love. Mas lá nas ruas da Nova Jerusalém não haverá tempo para derramar lágrimas. But in the streets of the New Jerusalem, there will be no time to pour out tears. É interessante que nós entramos no mundo It's interesting that we enter the world chorando. crying. Quando um bebê nasce, When a baby is born, o médico ele estimula ele a chorar. the doctor stimulates the baby to cry. E ele não sabe que aquele choro vai durar And they don't know that that crying will last por muito tempo. for a long time. Nós entramos no mundo chorando We enter the world e crying, saímos dele muitas vezes com lágrimas. and we leave many times with tears. Mas o texto diz que Deus ele vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. But the text says that God will wipe away every O tear from céu your é eyes. conhecido pelo que não existe lá. Heaven is known by what does not No exist céu não haverá there. dor. In heaven there No will be no céu não pain. haverá mais In lágrima. heaven there will be no more E tears. terceiro, no céu And lastly, não haverá luto in heaven there will be no e nem mourning morte. and no death. A morte foi lançada no lago de fogo. Death was thrown in the lake of fire. O diabo e seus anjos foram lançados no lago de fogo e enxofre. The devil and his angels were thrown in this lake of fire. E você sabe o que é um demônio? And you know what a demon Um is. demônio é um anjo fora do A propósito. demon is an angel out of its purpose. Cada vez que eu decido não viver aquilo que Deus estabeleceu para mim, Each time that I decide not to live out what God has determined for me, eu causo algo que não é normal na estrutura celestial. I cause something that's not normal in heaven's structure. O céu não haverá luto nem morte. In heaven there will be no mourning A and no morte death. não vai mais poder te atingir. Death will no longer be able to O seu reach corpo you. foi revestido de imortalidade. Your body will be covered by immortality. Paulo diz: estragada foi a morte pela vitória.
Paul says that death was taken out by the No victory. céu não há velórios. In heaven there are no No funerals. céu não há enterros. In heaven there are No no céu não há burials. cemitério. In heaven there is No no céu não há cemeteries. despedidas. In heaven there are No no goodbyes. céu não há In separação. heaven there is no No céu separation. não há In acidentes. heaven there are no No céu não há morte. accidents. In heaven No there is no céu não há death. Deus. In heaven there is Nos no goodbye. céus In apenas heaven haverá there will only be uma alegria a joy que nos encherá. that will fill us E que nós up, viveremos and that we will eternamente. live eternally. O céu é conhecido Heaven is known por quem vai estar lá. by those who will be there. Eu vou estar lá. I will be there. O apóstolo Paulo Tércio já está lá. Apostle Paulo Tertius is O already céu foi there. preparado para os salvos. Heaven was O prepared for the céu foi saved. preparado para os que decidiram Heaven was prepared for those who have ser filhos de decided Deus, to be children of crerem na God, promessa de Jesus to believe in the promise e of recebê-lo Jesus and como receive Senhor Him e Salvador. as the Lord and Savior. O céu foi preparado para você. Heaven was prepared for you. Você pode decidir sair daqui hoje You can decide to leave here today e viver o seu propósito. and live your purpose. Ou pode decidir sair daqui hoje Or you can decide to leave here e today continuar reclamando, and continue complaining, continuar murmurando, continue grumbling, continuar achando continue que thinking as pessoas não te amam, that people don't love you, que as pessoas não se preocupam com that você. people are not worried about you. O seu destino não depende das Your pessoas. destiny does not depend on O people. seu destino depende de Deus. Your destiny depends on O meu God. começo depende de Deus, My beginning depends on mas o meu God. final depende de mim. But my end depends on me. O apóstolo Paulo Tércio, Apostle Paulo Tercio, tenho certeza I am certain que ele viveu o propósito. that he lived out his purpose. Assim como Paulo diz, The same way as ele Paul combateu a says carreira. that he fought his career, Ele combateu a carreira. that he fought in his Ele guardou career, a fé. he kept his faith, Ele está na and eternidade. he is in eternity. Não vamos esperar os dias passarem Let's not wait for days to go by para entendermos o quão valioso nós somos para Deus. to understand how valuable we are to God. Viva o seu propósito. Live out your purpose. Eu quero orar com você I nessa want to pray manhã. with you this morning. Talvez você entrou aqui nesse lugar. Maybe you have come in here Não esperava que hoje seria uma palavra de um culto fúnebre. and you didn't expect for this to be like a word of a funeral. Mas talvez você está morto e precisa se levantar. But perhaps you're dead and you need to get up. É melhor ouvir uma mensagem dessa viva do que no caixão. It's better to hear a word like this when you're alive than when you're in a E coffin. Deus te trouxe aqui And God has brought you here porque Ele te conhece. because He knows you. E Ele sabe que você And He knows that you é alguém precioso. are someone precious. Viva o seu propósito. Live out your purpose. Coloque a mão sobre o seu coração. Place your hand over your heart. Se você entrou aqui nessa manhã If you came in here this morning e você tem alguma dúvida and you have some doubts de onde você vai passar a eternidade, about where you're going to o spend your Espírito Santo ele eternity, está nesse lugar. the Holy Spirit is in this place. E Ele quer dar convicção a você And He wants to give you the conviction que você é filho de Deus. that you are a child of God. Talvez você entrou aqui nessa manhã, ou talvez você está me acompanhando aí nesse culto online. Maybe you came in here this morning, or maybe you're following with us online. E você é alguém que tem medo da morte. And you're someone who is afraid of death. Deixa eu dizer para você, quem é salvo não tem medo da morte. Let me say to you that those who are saved are not A afraid of morte vai dying. chegar em qualquer momento em nossas Death vidas. will come at any moment in our Nós lives. precisamos estar preparados We need to be prepared e deixar um legado e uma herança aqui na terra. and leave a legacy and an Se você inheritance tem here on the dúvidas earth. de que você é salvo, If you have any doubts that you are se saved, existe algum medo no seu if coração, there's any fear in your heart, nesta manhã eu quero orar com você. this morning I want to pray with you. A minha oração é que o Espírito Santo, My prayer is so that the Holy Spirit, ele traga essa convicção that He may bring this assurance de que você é filho. that you are a child. Se você morreu hoje, If you have died today, onde você vai passar a sua where will eternidade? you spend your eternity? Não saia desse lugar sem essa certeza. Don't leave this place without this Coloque certainty. a mão sobre o seu coração. Place your hand over your heart. Pai, nós te adoramos. Father, we worship you. Reconhecemos que sem ti We acknowledge that a without vida you, não faz sentido. life makes no sense. Nesta manhã minha oração é que o Senhor revele o propósito This morning, my prayer is that you will reveal the purpose no coração das pessoas que ainda têm dúvida. in the heart of those people who are still in doubt.
Eu oro para que elas saiam desse lugar na certeza I pray that they will leave this e na place convicção with the certainty and assurance de que nós não estamos na terra por that we are acaso. not on the earth just by O chance. Senhor nos enviou para uma missão. You have sent us to a mission. E nós queremos voltar para casa quando tivermos cumprido essa And we want to missão. return home and we have fulfilled Que this teu mission. Espírito, ó Deus, nessa manhã revele. And that your spirit may reveal this Nós morning. repreendemos todo espírito contrário, We rebuke every spirit that's contrary, de dúvida, the spirit of doubt, aqueles que ainda não têm essa convicção, those who do not yet que a have this fé conviction, deles seja nessa manhã that their faith this morning will estimulada a be viver algo novo. stimulated to live something new. Nós apresentamos a vida da família do apóstolo Paulo Tessa em tuas We mãos. present the life of Pastor Apollo Tessera into your Sabemos hands. que um tempo novo está começando. We know a new time is beginning. Da mesma forma como o Senhor foi com o apóstolo Paulo The Tessa, same way that you have been with Apostle Paulo o Senhor Tessera, vai estar com a pastora you will Marta, be with Pastor Martha, com os filhos, with the children, com a igreja Novidade de with Vida. the church Novidade de Vida. Nós te adoramos porque sabemos que os teus planos And we worship you because we know that your plans são maiores e melhores do que are os greater nossos. and better than our own. Nós apresentamos essa igreja em tuas mãos, Present this church into your hands. em nome de Jesus. In Jesus' name. Fica de pé no seu lugar por Please um stand on your momento. feet for a moment. Alguém que entrou aqui nessa manhã, Is there anyone who came in here this que morning ainda não assumiu o compromisso de ter Jesus como who has Senhor e not yet Salvador, taken the commitment of having Jesus as your Lord and Savior? quer fazer isso nessa manhã? And you want to do this Você está this tendo esta morning? oportunidade. You're having this opportunity. Se você entrou aqui If you came in here e tem medo de morrer, and you're afraid to die, quero que esse medo acabe hoje. I want this fear to Saiba que end Deus te today. chamou para uma vida abundante. Know that God has called you for an Se abundant você entrou nesse life. lugar If you came in this place e quer tomar uma and you decisão, want to make a servir a decision Jesus, to serve Jesus, ver a agenda que os céus to estabeleceram. live out the agenda that Faz heaven sinal assim com a established, sua mão. just wave your hand like Alguém this. nessa manhã? Is there anyone this Alguém morning? nessa manhã? Anyone this morning? Glória a Deus. Nós vamos adorar. And we're going to worship Nós vamos God. sair desse lugar na We're going to certeza leave here with the certainty de que cada manhã nós temos a that oportunidade. each morning we have the de opportunity recomeçar. to restart. Você pode declarar conosco You can declare with us essa canção. this song.